Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, aproveitando esse tempo livre para estudar bastante, descansar. E vou repetir mais uma vez, uma coisa que eu falo no começo de toda a aula é que quem tem computador em casa, gente, essa é uma ótima oportunidade para poder estar praticando, mexendo, descobrindo coisas novas no nosso computador, certo? Nossa aula de hoje vai ser dividida em duas partes. A primeira é uma pequena revisão dos nossos conteúdos do segundo bimestre e a segunda parte eu vou explicar para vocês o trabalho que eu deixei no colégio para essa semana. Para essa semana é um trabalho, não é só uma atividade, ok? A gente viu no segundo bimestre, lá no comecinho, a história dos computadores, certo? A gente viu a evolução do computador, quando ele foi criado, como é que ele era, tão grande, pesado, que ele só tinha a função de calcular, que ele ocupava prédios inteiros, certo? E que ele não foi pensado para ser essa máquina que a gente tem hoje em dia. Que o computador de antigamente é muito diferente do computador que a gente tem hoje em dia, que na verdade não existia nenhum monitor como a gente tem hoje, um mouse. Ele funcionava através de válvulas, de transistores, e era um computador que não era pensado para ser comercializado, até porque a gente nem conseguiria mexer nele, né? Devido ao seu tamanho, peso, ele não era prático. E que ao longo dos anos ele foi adquirindo novas funções, foi ficando mais leve, menor, e que, com o passar dos anos, ele foi se popularizando nas casas dos cidadãos, não só do Brasil, como do mundo inteiro, né? A gente viu que hoje em dia é muito difícil a gente pensar na nossa vida sem um computador, devido à importância que ele ganhou na nossa vida. Que muitas das atividades que a gente faz hoje em dia envolve um ou mais tipos de computadores. Então, seja um celular, um tablet, um notebook, um computador de mesa ou até mesmo outros tipos de computador, eles estão presentes em todos os lugares que a gente vai. A gente sabe que quando a gente entra num banco, quando a gente entra numa loja, quando a gente está no colégio, em qualquer lugar que a gente vá, tem algum tipo de computador. É o que a gente chama de revolução digital. Os computadores, os dispositivos digitais, eles estão por toda parte. E muitas das atividades que a gente faz hoje em dia, a gente já atribui ao mundo virtual. Então, a gente vê vídeos que antes eram só pela televisão, a gente vê vídeo em diversos aparelhos, a gente lê livros que antigamente era só no papel, a gente lê livro digital, ouvir música que antes a gente precisava de um CD, hoje em dia nem do CD precisa, então muitas outras coisas também. As brincadeiras, os jogos estão presentes no mundo digital e que o mundo digital é uma representação, certo? De um espaço que existe. Então, a gente não pode dizer que coisas digitais, elas não existem. Elas existem. Só que elas são apresentadas para a gente como uma representação. A gente falou também de local virtual. Por exemplo, uma loja virtual é uma loja que ocupa um espaço na internet. Então, eu não posso falar que ela não existe, né? Ela é virtual porque ela está presente apenas na internet, no espaço da internet. Mas que dentro da internet ela ocupa aquele espaço sim. Que a gente até fez uma analogia de a internet ser um bairro e cada loja virtual, cada espaço virtual, uma loja, o site de um banco, um perfil de rede social, ele está localizado em um lugar. E que para chegar nesse lugar virtual, a gente precisa de um endereço virtual, justamente porque ele tem uma localização certa, não é mesmo? Então, a gente precisa de um endereço virtual, que a gente pode chamar de site, de e-mail. Então, a gente viu essa ideia de digital, de virtual, como é que a gente lida com isso no dia a dia. A gente viu também um pouquinho da história da internet. A gente viu que quando ela foi desenvolvida, ela não foi pensada para ser o que ela é hoje em dia também. Assim como o computador. Que a internet surgiu num momento de guerra, no qual os Estados Unidos precisava proteger os seus arquivos
nos computadores das bases militares e que eles perceberam que caso uma base militar fosse atacada, aqueles dados seriam perdidos. Então, eles precisavam compartilhar aqueles dados com outras bases, com outras unidades militares dos Estados Unidos, compartilhar de uma maneira que, se um dos computadores fosse prejudicado, os outros continuariam com aquelas informações sem nenhum dano, certo? E que isso, ao longo do tempo, foi sendo estudado pelas universidades, foi sendo expandido para outros países, até que pôde ser comercializado como a internet que a gente conhece hoje. No começo, ela era chamada de ARPANET e depois de um tempo surgiu esse nome internet, não é mesmo? A gente viu também que é necessário tomar alguns cuidados na internet para proteger o computador e para proteger a gente mesmo de vírus, de pessoas maliciosas, de sites enganosos e várias outras coisas que podem acontecer se a gente não estiver protegido. E o nosso último conteúdo foi sobre os navegadores. A gente viu que eles são programas ou aplicativos, se for no celular, que a gente utiliza para justamente navegar na internet. E que existem vários navegadores disponíveis, desde o mais antigo, o Internet Explorer, até o Safari, que é o navegador que é exclusivo para dispositivos da Apple. E que eles possuem algumas coisas em comum. E foi essas coisas em comum que eles possuem que a gente estudou nas últimas aulas. Agora, para explicar o trabalho de vocês, eu vou começar falando que ele vale 3 pontos para ajudar na média desse segundo bimestre. E aí a gente tem duas folhinhas de exercícios, certo? Na primeira, vocês têm uma página de navegador aberta. E aí, com os quadradinhos em branco, vocês vão preencher os quadradinhos de acordo com cada componente que forma um navegador. Você vai responder as perguntinhas que estão embaixo dessa página de navegador. Qual o nome do navegador que vocês estão vendo em cima e para que serve um navegador, certo? Na segunda folhinha, vocês vão preencher os quadradinhos de acordo com a função de cada um dos botões do navegador. Isso tudo está explicado certinho lá na nossa folhinha da última aula. Então, cada botãozinho tem uma função e você vai preencher os quadradinhos dos botões com as funções deles. E por último, você vai responder as 2 últimas perguntinhas, que é: para que serve a barra de endereços? E citar 2 cuidados que a gente deve tomar ao navegar na internet. Então, tá bem facinho. Todas as questões vocês podem conferir nas folhinhas das últimas aulas. Eu espero que todo mundo faça, que coloque o nome, não esqueça de colocar seu nome e entregar no colégio, ok? Vejo vocês na próxima aula. Beijo, tchau, tchau.